Olá, meu nome é Nathalie e este é o Field Drops. Vou falar um pouquinho sobre metodologia filosófica. Um conceito básico de metodologia filosófica é o conceito de proposição. Proposição é aquela frase que pode ser negada ou pode ser afirmada e, portanto, pode ser julgada verdadeira ou pode ser julgada falsa. Por exemplo, o céu é azul. É uma afirmação. Eu posso simplesmente olhar para o céu e verificar se ele é azul ou não, ou está azul ou não. No entanto, perguntas, ordens ou exclamações não podem ser consideradas nem verdadeiras nem falsas. Por favor, me passe o sal. Não é verdadeiro nem falso. Coma toda a sua comida. Não é verdadeiro nem falso. Ou que belo dia também não é verdadeiro nem falso. Então, uma proposição é somente aquela frase que pode ser afirmada ou negada. O argumento, que é um conceito muito importante na filosofia, é um conjunto de proposições estruturada de maneira demonstrativa, de maneira dedutiva. Então, um argumento é composto de proposições. Eu tenho as premissas, que apresentam uma pretensão inicial verdadeira ou falsa, e eu tenho a conclusão, que é derivada dessas premissas. Então, as premissas formam um conjunto de afirmações do qual deriva a conclusão. As premissas aceitáveis são aquelas premissas que ou derivam de um argumento anterior, e aí elas podem ser usadas como premissas, ou são premissas válidas por si mesmas, são verdades autoevidentes. Essas proposições podem ser admitidas como premissas de um determinado argumento. Num argumento dedutivo, a conclusão, então, é o produto, é o resultado dessa inferência, dessa cadeia de inferências, melhor, que o raciocínio vai justificar e vai garantir. Dois exemplos bastante comuns de raciocínio, de argumento, é o argumento dedutivo, a dedução, o raciocínio dedutivo, ou o raciocínio indutivo. O raciocínio dedutivo é uma forma mais rigorosa de argumentação, porque a passagem das premissas até a conclusão é uma passagem que se dá da seguinte maneira: se as premissas são verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Ao passo que na indução isso não acontece. A conclusão decorre também das premissas, mas só que não por necessidade. Ela decorre das premissas por probabilidade. Então, é provável que, enquanto a dedução nos oferece uma conclusão segura, eu vou dar um exemplo mais na frente, a indução nos oferece uma conclusão apenas provável. Então, ela pode ser fruto de uma inferência geral, que parte de uma para outra. Ela pode ser fruto de uma inferência geral para uma específica, ou pode ser inferência de uma específica para outra específica. Também vou dar um exemplo. Normalmente a indução é conhecida como generalização ou abstração, mas é mais comum o termo generalização. Então, mais um conceito antes de dar os exemplos. O conceito de verdade. Verdade é o nosso critério para avaliar se uma premissa, se uma proposição pode ser aceita ou não. Então, na filosofia, o nosso critério de verdade é a coerência. Nas ciências naturais, o critério de verdade é a correspondência. É muito mais fácil avaliar uma premissa no caso das ciências naturais, porque eu pego a minha proposição, a minha teoria, o meu discurso, comparo com o fato, com a realidade. Se corresponder, essa premissa ou esse discurso é verdadeiro. Se não corresponder, essa premissa ou esse discurso é falso. No caso da filosofia, o nosso critério de verdade é a coerência.
E aí é muito mais difícil. Por quê? Cada uma das partes da premissa, cada um dos termos da premissa, precisa ser rigorosamente definido, precisa ser precisamente definido. Daí porque na filosofia é tão importante o rigor na linguagem e o rigor conceitual. E esse conceito precisa ser sustentado ao longo de todo o argumento, para que eu possa chegar numa conclusão válida, numa conclusão coerente. E aí eu entro no outro conceito, que é o conceito de validade. Validade é um conceito que é atribuído uma propriedade da estrutura do argumento. Enquanto verdade é atribuída à proposição, à premissa, a validade é atribuída à estrutura do argumento. Um argumento válido é um argumento dedutivo, bem construído, em que a conclusão deriva necessariamente das premissas. Atenção aqui. A validade, ela se preocupa com a forma do argumento, com a estrutura do argumento, e não com o conteúdo. Então, agora, dito isso, vou dar os exemplos. O exemplo bastante comum na filosofia é o exemplo: todos os x são y. Z é um x, logo Z é um y. Traduzindo de uma maneira mais fácil. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. O que nós temos aqui? Nós temos um argumento logicamente válido, em que a conclusão deriva necessariamente das premissas. Portanto, as premissas são verdadeiras nesse caso, e a conclusão será necessariamente verdadeira, porque a estrutura do argumento é válida, a estrutura do argumento é correta. Então, quando eu combino as duas coisas, premissas verdadeiras, com uma estrutura do argumento válida, eu tenho uma conclusão necessariamente verdadeira. Como é que isso funciona aqui no silogismo perfeito? Funciona da seguinte maneira: todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Qual é o termo que aparece nas duas premissas? Tanto na premissa maior, que é aquela premissa que faz uma afirmação de caráter universal, e a premissa menor, que faz uma afirmação de caráter específico. É o termo homem. O termo homem aparece nas duas, uma no sujeito e outra no predicado. Esse termo homem vai ser eliminado na conclusão. E eu vou ficar com os dois termos extremos. Sócrates é mortal. Sócrates é encaixado, é de quem eu quero saber alguma coisa, ele é encaixado nesse conjunto homem. E esse conjunto homem tem a qualidade, o atributo, a propriedade de ser mortal. Então, como Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Então, veja que esse argumento é um argumento, mais uma vez, com premissas verdadeiras, logicamente válido, portanto, a estrutura é correta, e vai me oferecer uma conclusão necessariamente verdadeira. Agora, é possível que eu tenha um argumento que estruturalmente seja válido, mas que o seu conteúdo seja um conteúdo totalmente inverídico, falso, descabido até. Por exemplo, todos os reis da França são carecas. Pelé é rei da França. Logo, Pelé é careca. Do ponto de vista estrutural, esse argumento é válido. Ele obedece à estrutura correta. No entanto, é claro que o conteúdo não é verdadeiro, né? Então, assim, é um argumento válido, mas ele parte de premissas que não são verdadeiras, parte de premissas falsas. Então, eu não tenho uma conclusão verdadeira. Então, atenção aqui. Verdade é um atributo da proposição e validade é um atributo da estrutura do argumento. Tá? Não confundir esses dois conceitos, verdade e validade. Ao lado disso, eu tenho ainda mais um critério para avaliar um argumento, se o argumento é sólido, em inglês, se o argumento é soundness. Pode-se chamar de argumento sólido, de argumento soundness, aquele argumento que é correto e bom, ou seja, ele é correto e convincente.
além de ser válido, ou seja, estruturalmente válido, as suas premissas são verdadeiras. Esse argumento é um argumento sólido, que é o nosso primeiro exemplo de todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então, esse é um argumento sólido, tá? Então, conceito de verdade, validade e solidez, ou soundness em inglês. Cada um tem a sua função. Cada um deve ser usado para qualificar o termo correto. Então, temos aqui três qualidades, três propriedades do argumento. Verdadeiro, que é usado para proposição, válido, que é usado para o argumento, e solidez ou soundness, também usado para o argumento, quando ele tem premissas verdadeiras e é estruturalmente válido. Bom, eu dei um exemplo de argumento dedutivo, agora eu vou dar um exemplo de argumento indutivo. Todos os cisnes são brancos. Signos é um cisne. Logo, signos é branco. Por que esse é um argumento indutivo? Porque a minha premissa maior, aquela que faz uma afirmação de caráter geral, ela não tem pretensão de universalidade. Ela não tem pretensão de ser uma premissa fora do tempo e fora do espaço. O que está embutido nessa premissa maior? Todos os cisnes observados, todos os cisnes analisados, todos os cisnes investigados até o presente momento, naquele determinado lugar, naquele determinado tempo, naquele determinado espaço, são brancos. Signos é um cisne. Então, a conclusão é provável que signos seja branco, mas não há nenhum impedimento para que signos seja um cisne preto. Então, o que eu tenho aqui é um raciocínio que é baseado na observação de diversos casos particulares, circunscritos no tempo e no espaço, que me levam à provável conclusão de que signos é um cisne branco. Mas é diferente do argumento de todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Por que é diferente? Porque o argumento do Sócrates é um argumento cuja premissa maior não admite exceção. É uma premissa universal. É uma premissa fora do tempo e fora do espaço. Se eu estou falando de homens, se eu estou falando de seres humanos, esses seres são necessariamente mortais. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, é uma conclusão necessária que não admite exceção, não admite que se pense o contrário, não admite nenhuma variável. Agora, no argumento indutivo, como eu havia dito antes, a conclusão é apenas provável, porque a força da premissa maior não é uma força de universalidade, mas é uma força de generalidade. Todos os cisnes são brancos tem embutido a ideia de que todos os cisnes observados são brancos. Então eu tenho aí cisnes circunscritos no tempo e no espaço. Eu não estou falando da universalidade dos cisnes. Eu estou falando dos cisnes observados naquelas circunstâncias. O que me leva a inferir que provavelmente signos será um cisne branco. Então vejam a diferença entre um argumento dedutivo, cuja premissa maior é universal, tem uma pretensão de universalidade, e o argumento indutivo, cuja premissa maior tem uma pretensão de generalidade. No argumento dedutivo, não é possível pensar numa exceção. No argumento indutivo, sim, é possível pensar numa exceção. Por isso, a conclusão é apenas provável e não uma conclusão necessária.
Então aí está a diferença entre o argumento dedutivo e o argumento indutivo. Este é o Field Drops, com alguns conceitos básicos sobre metodologia filosófica. Se você gosta de filosofia, convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e nos seguir nas redes sociais.